Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos iniciando nossa aula. 19 horas, vamos iniciar nossa aula de enfermagem, centro cirúrgico. Mais uma vez, é sempre bom estar aqui com vocês, tá? Mais uma terça-feira de estudos, uma terça-feira, vou passar aqui a câmera, de aprendizagem. Mais uma terça-feira de dedicação à enfermagem, é isso? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais da atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, ok? Então, o pessoal está entrando. Aqui estamos, Tocantins, estamos felizes. Choveu um pouquinho hoje aqui em Palmas, então tá um climinha mais agradável. Ontem estava um clima muito quente, muito seco. Para quem não sabe, eu sou Natália Rios, professora aqui na instituição. Sou enfermeira e moro aqui em Palmas, Tocantins, tá bom? Bom que vocês estão tendo contatos com professores do Brasil todo, né? Estão tendo contatos com professores que estão espalhados aí, né? Por este Brasil. Professores, enfermeiros competentes, cada um na sua área, cada um na sua prática. E vamos juntos construir uma enfermagem baseada em evidências, baseada em cuidado, baseado na ciência e respeitando, claro, o conhecimento do paciente, respeitando e levando em consideração as experiências que o paciente também vivencia. Bem? Então, vamos lá? Já deu tempinho de quem atrasou um pouquinho para entrar. E quem já está aqui, eu tenho que valorizar quem entrou no começo, né? Então, eu sou aquelas que valorizam quem chegou primeiro. Então, se você está aqui antes, né? Sinal que você está com muita vontade de aprender um pouco mais de centro cirúrgico. Vou falar agora no início, depois eu repito. Eu respondi os e-mails que me enviaram, respondi os directs que solicitaram o material. O link que eu enviei é um link único, ok? Este link vai estar disponível todas as aulas da minha matéria, bom? Então, todas as aulas da minha matéria estão lá, neste link, tá bem? Então, o centro cirúrgico, você vai clicar no link do centro cirúrgico e vai pegar o material disponível da aula 1, aula 2, aula 3, né? E hoje, aula 4, que também já está disponível no link do Drive, bom? Do Google Drive. Então, vamos lá? Hoje é uma aula que eu falo, uma aula gostosa, no sentido de que vocês vão aprender cuidado de enfermagem, um pós-operatório, e irá também aprender um pouco da terminologia cirúrgica. A gente ouve muitos nomes, né? Escuta muitos nomes de cirurgias, a gente nem às vezes nem sabe que cirurgia é essa, professora. Eu nunca ouvi falar. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos gastar um tempinho falando. E no final, eu vou deixar já também no link uma atividade para vocês estarem respondendo. Não é para me enviar, tá bom? É um estudo dirigido para vocês estarem treinando e buscando ainda mais conhecimento. Bom, a melhor forma de estudar é resolvendo exercícios, trabalhando. Bom, e falando de exercício, vocês já conseguiram? Vocês não vão me responder, né? Porque não conseguem ter contato comigo agora. Mas vocês já conseguiram responder, pesquisar os fármacos, os anestésicos? Conseguiram já? Já deram uma pesquisada? Alguns colegas confundiram, pensando que eu ministro farmacologia. Eu ministro farmacologia presencialmente. Tá bom? Para vocês aqui, é centro cirúrgico. Então, eu não ministro farmacologia. Alguns me pediram material de farmacologia, mas eu não ministro. Então, vamos lá? Vamos falar hoje sobre, né,
assistência de enfermagem no pós-operatório. Como deve ser? O que nós temos que fazer no pós-operatório? E aí vamos relembrar a outra aula, né? O que é, né, essa assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica? Este é o período mais, não vou falar mais, né? É um período considerado crítico. Por quê? Neste momento, o paciente ele não vai ter reflexos. Ele vai ter diminuição desses reflexos protetores, então pode ocasionar diversas, né? Não é possível que o vizinho vai ligar um barulho agora, nessa hora. Espero que não atrapalhe. O vizinho resolveu fazer um barulho do lado. Voltando aqui, né? Desculpa. O pós-operatório, na hora que eu vou falar, ele liga a máquina, mas tudo bem. O pós-operatório, ele precisa ser visto com cuidado. É considerado, né, um momento crítico, porque o paciente está inconsciente, muitas vezes, tá? Ele, muitas vezes, está sob efeito medicamentoso e também tem a diminuição dos reflexos protetores. A gente vai ver já quais as consequências, né? Que consequências podem ter com os reflexos protetores diminuídos. Então, a gente vai precisar entender e compreender como a gente resolve essas situações, né? Como o enfermeiro vai atuar em consequências, né? Em reações que este paciente pode ter no pós-operatório. Gente, eu espero que não esteja atrapalhando. Está me incomodando o barulho ali, mas espero que não esteja atrapalhando vocês. E aí, revendo o que nós já falamos na aula passada, este pós-operatório pode ser imediato, mediato ou tardio, né? Que nós vimos na aula passada. E este cuidado, dessas espécies de enfermagem no pós-operatório, pode ser em todos esses tempos. Tanto no tempo imediato, ou seja, aquele pós-operatório ali na RPA, que é na sala, na recuperação pós-anestésica. Pode ser o mediato, que é quando o paciente já saiu da RPA e está indo para internação ou está de alta, dependendo da cirurgia. E o tardio, que é 30 dias após a alta, porque pode ocorrer esse paciente retornar à unidade de atendimento com alguma complicação pós-cirúrgica. A gente vai falar já as possíveis complicações que podem ocorrer no pós-operatório. Então, relembramos o que é o pós-operatório, né? É o período que o paciente saiu da sala de cirurgia e vai até o final da sua total recuperação. Esta é uma sala de recuperação pós-anestésica, ok? Nessa sala de recuperação pós-anestésica, existem monitores, monitores, que vão estar ali monitorando o paciente. Por quê? Lembra que eu falei anteriormente? Este paciente, ele está com reflexo diminuído, ele está com uso, né, efeito ainda do anestésico que foi utilizado na cirurgia, na sala cirúrgica. Este paciente, ele está em momento de transição do estado que estava paralisado, né, sistema nervoso paralisado, para a parte que ele está retornando às suas funções, né? As funções como deveria. Então, a gente precisa compreender essas questões e entender o porquê dessa sala. Essa sala vai ser uma base para o paciente não ir diretamente para casa de alta ou para internação. Porque aqui ele vai ser, porque na internação ele não vai ter monitor. Não vai ter como mensurar se ele está tendo uma taquicardia ou uma hipotemia, que pode ocorrer, ou uma hipertemia. Hipotemia, baixa da temperatura. Hipertemia, aumenta a temperatura. Então, essa sala de recuperação pós-anestésica, todo centro cirúrgico deve ter. E essa sala não é uma sala para internação. O paciente não pode ficar nessa sala por muito tempo. Ele tem um tempo exato para ficar. Né? Cada cirurgia vai ter um tempo, ou dependendo do protocolo médico,
para tempo de respostas motoras, respostas fisiológicas, né? Urina, fezes. Então, depende da cirurgia, qual é o procedimento que foi realizado. E aí sim irá ser discutido, né, anteriormente o tempo que este paciente, e prescrito também, claro, o tempo que este paciente irá ficar nessa sala de recuperação pós-anestésica. O que nós encontramos nessa sala de recuperação pós-anestésica, né? Que está ali, né? Qual é a visualização que nós temos dessa sala? Encontramos ali medicações para todas as possíveis complicações que podem ocorrer, êmese, que é o vômito, dor, a algia, né? A dor, a dor em vários locais pode ocorrer, né? Desconfortos gástricos, desconfortos respiratórios. Então, tem medicações para dar esse suporte. Pessoal especializado, ou seja, pessoal que já tem uma experiência ou uma formação na parte cirúrgica mesmo, então são enfermeiros e técnicos que têm uma experiência na área do pós-operatório, né? Equipamentos, vai ter monitores, né? Desfibriladores, se for preciso usar, vai ter ali também. Vai ter equipamentos para mensurar todos os sinais vitais, monitores cardíacos de cabeceira, carro de emergência e o desfibrilador, máquinas de eletrocardiograma, que for preciso fazer, né, após a cirurgia cardíaca, observar o ritmo ou qualquer outra complicação que pode ter, respiradores, caso precise entubar o paciente imediatamente ali na RPA, e a bandeja de traqueostomia de tubação orotraqueal. Como assim, professor? O paciente pode ter uma piora nesse estado? Sim. O paciente pode ter uma evolução não satisfatória após o ato cirúrgico. E aí, na sala de recuperação pós-anestésica, é o local que este paciente vai ter as reações. Então, este paciente ele precisa ter um suporte da equipe, um suporte da instituição em relação a materiais que estão ali presentes. Então, este paciente ele vai ser assistido na sua integralidade ali na RPA, na sala de recuperação pós-anestésica. Mas e aí, professor, o que nós devemos fazer, né? Aqui eu vou elencar alguns papéis nossos da enfermagem no pós-operatório. Primeiramente, né, revisar o diagnóstico médico e o tipo de cirurgia realizada. Primeira coisa, receber o paciente na RPA, no prontuário, você já vai olhar, observar e ler qual foi a cirurgia que ele realizou, né? E qual o diagnóstico médico que esse paciente tem. É o primeiro ponto de partida. Observar o histórico médico pregresso, e alergias. Pacientes com alergia é relatado, né, e fica grifado com amarelo, né, marca-texto amarelo, alergia à dipirona, alergia a bezetacil, alergia a tal anti-inflamatória, aí tem as alergias, alergia à morfina, e aí é bem explícito. E mesmo que seja explícito, mesmo assim, a gente precisa ainda ler. Nós, enfermeiros, precisamos ter o hábito de leitura, ler o prontuário do paciente. Verificar a cirurgia realizada e a equipe que atuou para saber, caso eu precise chamar alguém, eu saber quem é a equipe que esteve ali, né? Quem realizou a cirurgia, quem foi o cirurgião, quem foi o anestesista. E para eu ter os contatos possíveis se precisar de alguma assistência pós-operatória imediata. Idade e condição geral do paciente é importantíssimo para os cuidados de enfermagem ser direcionado à sua faixa etária. Permeabilidade das vias aéreas. Mesmo o paciente esteja ali, você vê que ele está consciente, você tem que observar a permeabilidade. Por quê? Caso precise fazer algum procedimento, né? Tem que estar permeável essa via. Ou você tem dificuldade, né? De permeabilidade de via aérea, é um paciente que veio entubado, é um paciente que veio já numa situação mais crítica. Você, enquanto profissional da saúde, enquanto enfermeiro,
precisa entender e compreender, né? Se as vias aéreas estão permeáveis. O que é uma via aérea permeável? Uma via aérea livre, uma via aérea que possa, né, fazer o processo de inspiração e expiração, né? Aquele processo de inspiração e expiração. São processos que nós fazemos, né, com bastante frequência e precisamos treinar isso mais, né? Eu gosto sempre de fazer, né? Eu uso os meus óleos essenciais, pego aqui, ó, um processo, vamos comigo aí, ó. Se tiver um óleo essencial do lado aí, pega, se não tiver, ó, vai com a sua própria concentração. Observe o processo de inspiração e o de expiração. Eu sempre uso essa técnica com meus alunos, né? Quando, presencialmente, né, gente? Claro. Quando eu preciso pedir a concentração deles. Este fato de pedir para o paciente, né, inspirar, né, respirar corretamente, né, é uma forma de eu visualizar a permeabilidade, se o paciente estiver consciente, claro. E muitas vezes a gente vê, né, abrindo parênteses aqui em relação a vias aéreas, a gente vê pessoas passando por situações, né, críticas porque não está respirando corretamente. Paciente em crises, né, com medo, ansiedade, atrapalha a respiração. A nossa respiração, gente, é essencial para a nossa vida. Nós não sabemos respirar corretamente. Não sei vocês, eu sou mãe, tenho um filho de 6 anos. Quando ele está muito nervoso, você fala, filho, calma, respira, né? A gente ouve da nossa mãe, respira, calma. Por que eu respirar? Por que é tão importante a permeabilidade das vias aéreas? Ao respirar corretamente, ao inspirar, né? Inspirou, ó, profundamente, ativei o diafragma, ó, inspirando. Eu estou oxigenando as minhas células. E ao expirar corretamente e relaxar a musculatura, relaxar o diafragma, liberar, né, o carbono, eu estou também fazendo o processo de purificação da minha respiração. Então, o fato de respirar é essencial. Observar também anestésicos e outros medicamentos empregados durante o procedimento. Por quê? Se eu não sei quais medicamentos foi utilizado durante a cirurgia, se o paciente, se ele tiver uma reação adversa, eu não vou pensar que é algo que está fora do padrão ou é algo inesperado, né? Ou vice-versa, eu penso que o paciente usou medicação e ele está tendo um sinal clínico, alteração do sinal clínico semelhante a uma reação adversa e eu não ligo. Então, eu tenho que saber quais fármacos foram utilizados durante o ato cirúrgico. Por isso a importância de saber, né, os fármacos que é utilizado, né? Quais medicamentos, quais anestésicos ali, qual foi a anestesia utilizada. Então, eu preciso saber. Quaisquer problemas, que tenham ocorrido na sala de cirurgia, que poderiam influenciar o cuidado, ou seja, teve o paciente, durante a cirurgia, ele teve uma parada, por exemplo. Né? Eu tenho que saber disso. Como que eu vou saber? Com o prontuário. Eu tenho que ler o relatório de ocorrências ali, a anotação de enfermagem do ato cirúrgico. Né? Aí o papel do enfermeiro do centro cirúrgico, durante a cirurgia, anotar. Porque ele vai anotar, passar informações para que o enfermeiro que tiver, a equipe de enfermagem, o enfermeiro ou técnico que tiver lá na RPA, ele ter o conhecimento do que ocorreu lá na sala de cirurgia, que ele não estava. Este é o processo de enfermagem. Esta é a comunicação que precisa ser melhorada na enfermagem. Vocês vão aprender agora esse semestre, vão conhecer o NANDA e vão ver, né, os diagnósticos de enfermagem. E aí é preciso, né? Eu até vou compartilhar no link o NANDA com vocês em PDF também. Eu estou trabalhando com o NANDA com os alunos do 5º e 6º período em saúde da mulher, né? E aí eu quero ver com vocês depois, né? Eu vou compartilhar com vocês esse material para vocês já irem utilizando também
em propedêutica e saúde do adulto. Vocês estão tendo essa matéria. Bom? Eu tenho que saber, né? O que foi administrado no paciente? Quais foram os soros utilizados, né? Teve perda sanguínea? Não teve? Como foi a hemodinâmica? Isso é hemodinâmica. Entrada, saída, perdeu, né? Qual foi o balanço hídrico do paciente durante a cirurgia? Ele teve que repor hemácias, né? Utilizar bolsa de hemácias, plasma, né? Plaquetas. O que ele precisou durante a cirurgia? Utilizou os soros, né? O soro fisiológico, o soro ring lactato, né? Qual foi o procedimento que foi utilizado, né? Os materiais. Verificar nível de consciência. Opa, como que eu verifico o nível de consciência? Escala de Glasgow. Conhece a escala de Glasgow? Vocês não vão conhecer agora também. Se eu não me engano, vocês estão dando também avaliação clínica, se eu não estiver enganada. E aí vocês vão conhecer a escala de coma de Glasgow, tá bom? É a escala para observar o nível de consciência. Qual é o nível de consciência desse paciente? A gente observa nessa escala, né? Respostas motoras, né? Respostas verbais. Observamos a avaliação da pupila, né? E tudo mais. Então, a verificação do nível de consciência deste paciente. Avaliar os sinais vitais, né? De 15 em 15 minutos na primeira hora. Olha a importância. 30 minutos nas 2 horas subsequentes. Depois disso, né? Se tiver estável, serão verificados, né? A cada 4 horas durante as primeiras 24 horas. E aí, o que eu verifico? PA, que é a pressão arterial, frequência, né? E o ritmo cardíaco, né? A força, o ritmo cardíaco, frequência e profundidade da respiração, né? É uma respiração que está o quê? Está com alguma alteração? Tem alguns sibilos? Qual é a frequência? Saturação, observar a saturação de oxigênio, né? A saturação de oxigênio, o que é a saturação? Saturação é o nível de oxigênio que está ali presente nas minhas células sanguíneas. Então, a saturação de oxigênio, SpO2, é a forma de verificar se as minhas células estão recebendo oxigênio. Como assim? Nós temos a célula sanguínea, a hemácia. A hemácia, dentro dela, tem hemoglobina. A hemoglobina transporta esse oxigênio. E aí, a saturação vai verificar o nível de oxigênio que está, né, no nosso sangue, o nível de oxigênio que está sendo transportado pela hemoglobina no nosso sangue. Verificar coloração da pele, né? Se é uma pele que está com hiperemia ou com cianose, né? Hiperemia é vermelhidão, cianose é aquele roxo, né? Aquele azul escuro. A cianose é um sinal de deficiência, déficit, né? De oxigenação. Pode iniciar a cianose pela extremidade, significa que não está chegando oxigênio nas extremidades. E aí o corpo está com déficit de oxigênio. Avaliação da permeabilidade da via aérea. Avaliar se a via aérea está permeável para possíveis, né? Ou se tem alguma obstrução, se é um paciente que não está com traqueostomia, né? Ou se é um paciente traqueostomizado, quase não sai a palavra, desculpe. E aí verificar se está permeável, se é uma via aérea permeável. Eu traquei esse aqui, professora, por que verificar os sinais a cada 15 minutos? É o tempo em que o paciente pode ter uma reação. Ele acabou de ser exposto, né? Os seus órgãos internos foram manipulados, teve uma modificação sanguínea no volume, teve uma alteração nervosa, um bloqueio. Então, a cada 15 minutos é o tempo necessário para eu ver qualquer evolução positiva ou negativa que possa ocorrer neste pós-operatório. Isso na primeira hora. Depois das 2 primeiras horas, a cada 30 minutos. E depois, né, se o paciente estiver estável, eu posso verificar nas 24 horas, né, a cada 4 horas, verificar os sinais vitais. Ok?
Nós, enfermeiros, também temos que avaliar o local da incisão cirúrgica. Lembra o que é incisão cirúrgica? Incisão cirúrgica, o local onde foi realizada a cirurgia. Incisão, corte cirúrgico. Incisão é corte. O tipo de curativo, se é um curativo oclusivo, se é um curativo compressivo, a gente vai falar mais na frente depois desses curativos, que tem a ver também com a nossa matéria de centro cirúrgico. O aspecto desse curativo, como que está esse curativo, né? Presença de dreno, a gente vai ter uma aula depois só sobre dreno, tipos de dreno, que cada dreno tem de função, as condições desse dreno, se está drenando alguma secreção, quantidade de secreção que está saindo deste dreno, avaliar o acesso venoso, se é o central, se é periférico, avaliar, né, a permeabilidade também desse acesso, o tipo de medicamento a ser infundido neste acesso, que ele já vem funcionar no centro cirúrgico e vai para a RPA, né, da sala de cirurgia, e vai para a RPA, já com, muitas vezes, com a soroterapia. Observar se tem sonda vesical ou sonda entérica, nasogástrica. Qual a diferença, né? A gástrica, ela vai só até o estômago. A entérica, ela vai até o intestino. E a vesical é que é introduzido no canal, né, da uretra, feminina ou masculina. Controlar a diurese. Se o paciente tiver de fralda, observar. Se o paciente estiver urinando na comadre ou no papagaio, também tem que relatar, anotar. A comadre é como se fosse uma bacia própria para a mulher deixar a diurese, e o homem é um papagaio, que é colocado, né, no pênis, e aí o homem pode estar. Ou se a paciente estiver com sonda, eu quantificar, anotar quantos ml este paciente está ali na diurese. Observar alterações hemodinâmicas, né? Acionar um médico responsável, anotar as decorrências, o médico responsável pelo paciente no pós-operatório, né? Em relação a medicamentos e tudo mais, é o anestesista que está ali junto. E em relação à cirurgia, qualquer complicação cirúrgica, é o médico cirurgião. Seguir a prescrição e orientação do anestesista, acabei de falar, né? As medicações realizadas na RPA é do anestesista, porque ele bloqueou o sistema nervoso para o ato cirúrgico. Então, o desbloqueio, né, e as medicações também têm que ser feitas, né, prescritas por ele. A enfermagem vai administrar, mas quem vai prescrever vai ser o anestesista. E aí nós temos que manter a vigilância constante. Nós não podemos deixar o paciente sozinho. Importante, cuidado de enfermagem e levar a proteção lateral da maca do paciente, porque o paciente está muitas vezes sonolento ou muitas vezes com efeito ainda da anestesia, não acordou, e quando ele acordar, muitas vezes ele pode cair ou qualquer movimento. Observe que as macas são estreitas, não é igual o leito da internação. A maca é realmente estreita porque ela não foi feita para internação. A maca é para transporte, para ocupação temporária e não uma internação. Então, a vigilância tem que ser constante até este paciente estar completamente recuperado. E aí a gente tem que vigiar o quê, né? A vigilância. Estabilidade hemodinâmica, o que entrou, o que perdeu, o que saiu, como que está estável, como está a quantidade de sangue, de plaquetas, de células sanguíneas, como que está. Amplitude respiratória normalizada, está respirando bem, sem auxílio de nada, sem O2, né? Ou está respirando sem auxílio de nada, mas está com a respiração cansada, ofegante. Então, é preciso regulamentar, né? Regularizar, né? Organizar essa respiração. Saturação de O2 nos limites normais, né? Saturação até, né, 96 é considerado ainda normal. Abaixo de 96 já é uma atenção dobrada. Abaixo de 89 já é para instalar oxigenoterapia. Isso são protocolos, né, que cada unidade, cada hospital vai ter o seu. Esse é o geral, o generalizado.
mas cada hospital, cada unidade terá o seu protocolo. Estabilidade da temperatura corporal. Como eu falei, este paciente pode ter uma hipotemia. É muito comum o paciente cair a temperatura, porque ele não tem reflexo. Como funciona a temperatura? Um parênteses rapidinho aqui na anatomia, para vocês lembrarem, ó. Anatomia e fisiologia. Como funciona a regulação da temperatura? Nós temos aqui o nosso encéfalo, não temos? O encéfalo, ele tem o diencéfalo, o mesencéfalo, né? Tem várias estruturas dentro do encéfalo. Tem um telencéfalo, tem várias estruturas. E aí, o nosso encéfalo, dentro dele, lá no diencéfalo, tem uma divisão. Tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O hipotálamo é uma região do nosso cérebro, né, do nosso encéfalo, e ele é responsável, ele é chamado hipotálamo de uma região de termorregulação. Então, o hipotálamo, o infundíbulo, né, que são uma pontinha assim do hipotálamo, né, ele, lá no infundíbulo do hipotálamo tem uma glândula importante também, que é a hipófise, e aí o hipotálamo regula a temperatura. Pensa comigo, o hipotálamo está na região central do nosso sistema nervoso central. Ao ter o bloqueio anestésico, essa região, muitas vezes, ela perde o controle, né, da termorregulação. Ou seja, como que o nosso corpo vai reagir para manter a temperatura? Inicialmente, o quê? Tremores. Já sentiram frio? Aqui em Palma é difícil sentir, né? A gente sente frio quando a gente vai para outro lugar. Mas sentir o frio, você começa o quê? Primeira reação, tremer. O corpo vai tremer para manter a temperatura corporal. E aí vai ter que começar um equilíbrio, né, no nosso corpo para que mantenha a temperatura corporal. Este paciente que passou por um ato cirúrgico e teve que ter uma anestesia, ele, muito consequentemente, pode ocorrer uma hipotemia, uma queda, uma baixa da temperatura, né? Temperatura abaixo de 35, abaixo de 34, e aí tem que aquecer este paciente, porque tem risco, a gente vai ver já os riscos que podem ocorrer destes pacientes. E o estado de consciência. O paciente, a não ser que seja um paciente que já estava já entrou, né, na cirurgia com algum estado de consciência alterado, né, o nível de inconsciente, ele não pode sair da RPA sem estar com o nível de consciência, né, estar consciente, né, estar respondendo com consciência segundo a escala de Glasgow, né. O nível de consciência é diferente do nível de orientação. Um parênteses rapidinho aqui, que a gente vê muita confusão às vezes. Um paciente orientado é um paciente que ele sabe onde ele está, ele sabe quem é ele, é um paciente que tem uma orientação. É possível ter paciente consciente desorientado. É possível. Mas não é possível ter um paciente inconsciente, né? Em relação à orientação. Eu não posso falar paciente inconsciente desorientado. Não. Eu não avaliei a orientação dele. Não tem como eu avaliar a orientação do paciente se ele está inconsciente. Então, o nível de consciência também tem que ser avaliado. Existe uma escala, né, dentro do centro cirúrgico, a escala de Auret-Kluge, que é uma escala para determinar, né, se o paciente está pronto, né, para receber alta ali da RPA. Né? Vai avaliar a atividade do paciente, a respiração, a circulação, a consciência e saturação de oxigênio. A pontuação varia entre 0 a 2 para cada parâmetro. O 0 é quando tem maior gravidade, o 1 nível normal e o 2 a melhor função. E aqui tem a escala. Eu vou avaliar esse paciente antes dele sair, e vai ser anotado no prontuário. A atividade. O paciente é capaz de mover 4 membros voluntariamente ou sob comando? Se sim, 2 pontos, né? Capaz de mover só 2 membros? Se sim, né, 1 ponto. Ou ele é incapaz de mover? Se for incapaz, 0. Respiração. Capaz de respirar profundamente ou tossir livremente? Se sim, 2 pontos. E aí eu vou somando a pontuação. Este paciente
nessa escala, ele precisa ter uma boa pontuação para que ele possa sair. Olha aqui a saturação. Capaz de manter a saturação de oxigênio maior que 92, respirando em ambiente? Se sim, ok. Agora, se ele precisa de O2 para manter a saturação maior que 90, é 1. Se a saturação de O2 está menor que 90, mesmo com O2, então também não pode sair da RPA. Sinal que é um paciente que precisa de um suporte ventilatório. Um paciente que mesmo com oxigênio, né? Mesmo com oxigênio catéter de óculos, né? Ou alguma máscara, ele ainda precisa de um suporte maior. E aí, nesses casos, a gente vai estar comunicando o médico responsável pelo paciente, ok? Complicações no período pós-operatório. Vimos, né, os cuidados, mas peraí, professora, mesmo a gente cuidando desse jeito, pode ter complicação? Pode. Existem complicações que fogem do nosso controle. Então, vamos ver as possíveis complicações do período pós-operatório. As principais: alteração dos sinais vitais, ou seja, uma taquicardia, né? Igual tá aqui, né? Uma hipertemia. Em caso de uma temperatura, aumentou a temperatura, eu tenho que fazer o quê? Retirar os cobertores, resfriar o ambiente, aplicar compressas frias nas regiões da fronte, né? Região frontal, axilar e inguinal, utilizar antitérmico prescrito que estiver ali. Agora, o paciente está com hipotemia, baixou a temperatura, e aí ele deve ser agasalhado e manter a temperatura corporal, né? É a temperatura ideal. Existem, né, as mantas térmicas que são utilizadas também para regular, para controlar essa temperatura. Hipotensão arterial, né? Quando, neste caso, o que eu tenho que fazer? A pressão do paciente caiu bruscamente. Reverter uma pressão arterial que está baixa é mais difícil do que baixar, né? Diminuir a pressão de um paciente hipertenso. Então, quando o paciente está com baixa pressão, né? Pressão arterial baixa, uma hipotensão, hidratar esse paciente, né? Ou seja, colocar soro, né? Intermitente. Por que o soro intermitente? Porque o soro, né? Nosso corpo não é composto por água. A grande maioria, né? Do nosso corpo, a grande maioria do nosso corpo, né? A maior porção é a água. Então, a gente precisa hidratar esse paciente. A gente precisa manter, até caso seja preciso, uma transfusão sanguínea em alguma urgência que for preciso. Posição de Trendelenburg, também é importante colocar. Lembra da última aula, as posições? Trendelenburg, a cabeça, ela é mais baixa, com a angulação, do que os membros superiores. Isso vai facilitar a oxigenação do nosso cérebro, facilitar a troca gasosa. Então, essa posição de Trendelenburg vai melhorar o retorno venoso. E, se for preciso, administrar oxigênio. Porque, se a pressão está baixa, vai diminuir a oxigenação. Dessaturação, o paciente já está com a saturação, né, baixa. Neste caso, vai ofertar oxigenoterapia conforme a prescrição médica. Então, e aí, o que o enfermeiro faz se o médico não está ali? O enfermeiro pode administrar por conta própria em casos de urgência e emergência, em caso que o paciente está com uma saturação 86, por exemplo, 89, e aí o médico não atendeu ou demorou a chegar, o enfermeiro pode administrar, prescrever e administrar até 3 litros de O2. Então, caso seja preciso, o enfermeiro pode administrar, prescrever para a equipe e administrar até 3 litros de O2. Isso é resolução do COFEM. O COFEM nos permite, nos garante que a gente pode fazer esse tipo de prescrição em casos de urgência e emergência. E aí começam a ver as alterações que podem ocorrer, né? Que alterações podem ocorrer de complicações no período pós-operatório? Alterações neurológicas. Porque, quem adivinha? Não teve bloqueio?
bloqueio temporário. Então, este bloqueio, quando ele é desbloqueado, quando o nosso corpo volta a responder fisiologicamente, pode ocasionar dor. A dor, alguns chamam a dor do processo cirúrgico, né? Dor. O que eu tenho que fazer em caso de dor, né? Afrouxar os curativos, né? Se essa dor também pode ocorrer na região da cirurgia, porque a cirurgia foi um local que foi manuseado, né? Manipulado. Então, avaliar a retenção de urina e fezes, como que a gente avalia isso, né? Se for preciso, passar uma sonda vesical de alívio. A sonda vesical de alívio, o enfermeiro pode passar em uma situação de bexigoma. Apoiar segmentos do corpo em coxins, aplicar compressas frias ou quentes, né? Deixar o ambiente escuro, diminuir os barulhos, para quê? Para que a pessoa tenha tranquilidade. Administração de medicamento conforme prescrição médica tiver prescrito e, claro, antes de administrar as medicações, perguntar sempre ao paciente questões alérgicas, se o paciente teve ou está tendo alergia a alguma medicação. Cefaleia após raquianestesia, muito comum, a dor de cabeça após a RAQ. A RAQ é uma das anestesias que pode ocasionar dor de cabeça intensa. E aí fazer o quê? Né? Posicionar o paciente de decúbito baixo, em posição supina, hidratação adequada por a via oral e a via V, né? Qual for necessário. Administrar, né, analgésicos já prescritos. Então, a gente vai estar realizando esses cuidados de enfermagem com essas possíveis complicações neurológicas. Sonolência, o paciente pode ficar sonolento. Neste caso, eu vou avaliar o nível de consciência. Deve ser verificado mediante os estímulos, né? Perguntas, ou então bater no sentido assim, gente, triscar no paciente, né? Se essa sonolência permanecer por muito tempo, pode ser um indicativo de uma hemorragia, de um choque hemorrágico hipovolêmico. Os soluços podem ocorrer também. Por que os soluços podem ocorrer? Com a paralisação da anestesia, né, dependendo do tipo de anestesia, o diafragma pode ser paralisado, né? E aí, né, a respiração vai ser se for ventilação mecânica, né? E este espaço, né, o do respirar, ele vai o quê? Tem um espasmo. Então, o soluço é o espasmo, né, intermitente do diafragma. E isso vai provocar, isso é provocado pelo quê? Quando o nervo frênico é irritado. E o nervo frênico, ele pode ocasionar, deixa eu ver, tem aluno falando que está travado. Estão me vendo, pessoal? Recebi mensagem aqui, eu fico lá do lado para ver se alguém mais está. Quem está me ouvindo bem, né? E tem o meu direct no Instagram, né? Só para eu saber se está ok. Quem puder. Se alguém... Teve um aluno que falou que está travando. Alguém mais está travando? Ou é só um aluno que está travando? Só para eu ver se eu continuo ou se eu tenho que fazer alguma coisa? É bom esse contato, né? Que a gente vê se está com retorno ou não. Ok? Estão me ouvindo? Ninguém mandou mensagem aqui. Vamos ver se alguém manda para ver. Se estiver ok, fala ok, professora. Estou ouvindo você. Está tudo ok. Se travou, vamos ver se alguém mais... Estão me ouvindo? Depois eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para esperar. Porque senão eu estou explicando e não vai ter aluno... E não... Ah, tá. Uma falou ok aqui, outra ok. Pronto. Então, continuamos. Pronto. Então, a maioria está normal. Então, pode ser a internet local aí. Ok. Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. Agradeço muito. E aí, o soluço, o nervo frênico, como eu falei, ele pode ter uma ação, né, do anestésico e ele deixar espasmos, né? Espasmos intermitentes. Aí vem o soluço, né?
Então, o soluço é esse espasmo que nós temos aqui no nosso diafragma, devido ao nervo frênico. E isso pode ocasionar algumas distensões abdominais, né? Então, o soluço, ele pode ser uma reação momentânea, mas ele pode trazer consequências, que neste caso são o quê? Quais são as consequências, né? Distensão abdominal e a baixa temperatura. E aí vai ser necessário aspirar o paciente, caso precise, né? Caso precise ter uma lavagem gástrica. Encorajar a deambulação, porque pode acumular gases também. Então, este paciente, ele pode, muitas vezes, precisar, né? Ali no momento, desses movimentos, né? Então, claro, entre aspas, se for autorizado, né? Se não tiver nenhuma restrição médica. Paciente que tem restrição para ficar no leito, ele não pode deambular. Agora, o paciente que não tem restrição, ele pode estar deambulando no pós-operatório, já no pós-operatório imediato. Não ali no imediato. Aquecer o paciente e realizar mudanças de decúbito, ok? Então, é importante também verificar essas questões. Complicações respiratórias. O que seriam as complicações respiratórias? Limitação na expansão pulmonar. Como funciona a nossa respiração? Lembra de novo? Ó? Inspira comigo aí, ó. Inspira colocando a mão no seu tórax. Inspira, ó. Expansibilidade torácica. Consequentemente, expansão pulmonar. Expirei. Agora, tenta inspirar pressionando o seu tórax. Não limita? Ó. Tentando respirar, inspirar, né? Mas eu tô com uma pressão torácica. A respiração, a inspiração e a expiração precisa dessa expansibilidade. Precisa que a caixa torácica expanda para que o pulmão possa expandir. E o pulmão, relembrando a anatomia do semestre passado, que vocês viram, o pulmão, ele tem uma película por fora, chamada pleura, que reveste este pulmão, ok? E este pulmão revestido, vocês viram, na verdade, semestre passado, retrasado, né? Anatomia 1. Esse pulmão revestido pela pleura, essa pleura vai estar ali protegendo e também expandindo. E aí, quando eu tenho uma limitação pulmonar, isso pode ocasionar o quê? Um acúmulo de secreção, de traqueostomia, né? Dificultando o paciente de eliminar. Então, o paciente com traqueostomia, que tem essa diminuição da expansibilidade torácica, ele vai acumular secreção. E aí tem que aspirar, fazer a técnica de aspiração. E aí, uma das complicações que pode ter é uma atelectasia. O que é uma atelectasia? É o colabamento dos alvéolos pulmonares. Espera aí, professora, não entendi nada. Então, vamos lá. Vocês vão ver isso aqui em patologia, mas vou antecipar com vocês. Lembra o pulmão? Pulmão lindo, maravilhoso. Dentro dele nós temos os brônquios, não temos? Na pontinha dos bronquíolos, que está as ramificações dos brônquios, nós temos pequenos alvéolos, umas bolinhas, né? Eu gosto de falar sempre anatomia. Olha, eu estou sem nenhuma aqui agora. Não tem aqueles papéis bolha que protege o vidro, protege móveis, tudo? Aquele papel bolha é uma semelhança boa dos alvéolos, né? Os alvéolos são bolinhas, né? Nas extremidades do nosso pulmão. E é nos alvéolos que ocorre a troca gasosa. É nos alvéolos que vai ter ali, ó, a troca. O sangue que está vindo do pulmão, né? Pela artéria pulmonar, vem um sangue com pobre em oxigênio e rico em carbono. E aí ele vai entregar, né? Pelos capilares, entrega o carbono. Ele recebe o oxigênio e devolve para o coração pelos capilares e veia pulmonar. A única hora que a artéria carrega
né? Maior quantidade de CO2 é na artéria pulmonar e na artéria umbilical. E a única hora que uma veia carrega, né, mais O2 do que CO2 é a veia pulmonar e a veia umbilical. E aí, então, quando estes alvéolos se colabam, ou seja, se unem, existe uma proteção ali nos alvéolos, né? Um líquido chamado surfactante. Tanto que vocês já podem ter ouvido, talvez, no... Como é que eu posso falar? Em maternidade, neonatal e tudo mais, ou quem já é mãe já pensa, a criança tomou uma injeção de surfactante. Esse surfactante, ele ajuda, né, no caso da pediatria, da neonatologia, para, entre aspas, amadurecer o pulmão. Já ouviu falar, o filho de fulano, ciclano, tomou uma injeçãozinha para amadurecer o pulmão. É o surfactante que está no alvéolo. Quando esse surfactante, naturalmente, não está ali, os alvéolos podem entrar em colabamento, colar mesmo, aderir um ao outro. O surfactante previne que esses alvéolos se colem, porque eles são um próximo do outro, revestido capilar. Então, a atelectasia, desculpe, gente, é quando esses alvéolos, né, entram em colabamento devido à obstrução dos brônquios por um tampão mucoso. E aí vai ocasionar o quê? Aumentar a frequência respiratória, ocasionar dispneia, que é a dificuldade respiratória, hipoventilação pulmonar, vai ter pouca ventilação no pulmão, cianose, que é quando está com pouco oxigênio, agitação. Já viu uma pessoa com dificuldade respiratória? Ela fica agitada. Há uma agitação natural, fisiológica do corpo. Alteração do nível de consciência, né? Excesso de O2 e falta de O2 altera o nível de consciência, começa a ter delírios ou até perder a consciência por total. O que temos que fazer? Manter a ventilação artificial. Neste caso, o paciente tem que estar entubado. Manter a permeabilidade das vias aéreas. Estimular a tosse do paciente. Ok? Estimular os exercícios respiratórios. Nessa hora que a fisioterapia entra junto. Equipe multiprofissional aqui junto. Realizar a nebulização. Mudança de decúbito que vai facilitar a respiração deste paciente. Então, existem várias técnicas que nós, a enfermagem, vamos estar realizando para melhorar as complicações respiratórias. Outra complicação é a pneumonia. É quando tem uma inflamação, né, do parênquima pulmonar, os alvéolos também. E aí pode, né, ocasionar um processo infeccioso. O que pode ser, né? Que complicações pode ter pós-operatória com a pneumonia? E aí as manifestações vão vir em forma de quê? Dor torácica, febre, tosse produtiva, calafrios, prostração, muco purulento, dispneia. Essas são algumas manifestações da pneumonia. Então, eu vendo o paciente nessas condições, eu tenho que alertar o médico, informar o médico dos sinais e sintomas. O que pode prevenir a pneumonia? Mudança de decúbito e promover a expectoração. Expectoração é o paciente escarrar. Então, o paciente vai estar expectoração. Escarro é o escarro. Gente, vão anotando os termos técnicos que eu vou falando na aula. É importante, tá bom? E o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Administrar medicamentos, sempre que é prescrito. Higiene corporal. Estimular ingesta hídrica e estimular a deambulação. São ações que a gente pode realizar com pacientes com pneumonia devido à complicação pós-cirúrgica. Outra complicação, embolia pulmonar, uma das mais graves. O êmbolo de gordura de ar, né, ou de coágulo sanguíneo, eu até expliquei esse conceito para os alunos da aula de patologia semana passada. Este coágulo vai se deslocar pela corrente sanguínea e pode obstruir uma artéria ou uma veia pulmonar e ocasionar uma obstrução parcial ou total do oxigênio.
e aí ocasionar, dependendo da situação, né, pode ir até a óbito. Então, qual é uma embolia pulmonar que é descoberta no início? Dor aguda no peito, né? Dispneia, né? Diaforese, que é aquela transpiração excessiva, ansiedade, agitação, alterações no nível de consciência. Por quê? Faltou oxigenação. Faltou oxigênio, tem dificuldade na consciência, né? No nível de consciência. O que eu tenho que fazer? Prevenir o quadro de tromboembolismo, realizar o exame físico, realizar exercícios ativos ou passivos, a depender da situação, controlar o medicamento que é administrado, estimular a deambulação, né, mudança de decúbito, para que possa melhorar esses sinais. Complicações urinárias. Infecção de urina pode ocorrer. Retenção urinária, bexigoma, né? Então, essa geralmente é por causa do quê? Da paralisação, mais uma vez, paralisou o sistema neural, parte lombar, os nervos periféricos foram paralisados. E aí, muitas vezes, pode gerar um bexigoma. A bexiga não tem mais o reflexo. Lembra que eu falei com vocês? A bexiga ela tem um reflexo da urina. Então, quando está anestesiado, ela perde reflexo. E muitas vezes demora a voltar este reflexo de produção da urina. Produzir lá em cima, da eliminação da urina. Pode ocasionar o quê, né? Febre, dor, disúria, dor a urinar, alterações nas caracteres da urina. Pode ocasionar oligúria, que é a urina em poucos tempos, né? Não conseguir a sensação de emergência constante de urinar. O que deve ser feito aqui? Higiene íntima adequada do cliente, bem como técnica de passagem de sonda. Se for preciso, está com bexigoma, realizar uma sondagem, né, de alívio. O paciente está com retenção de urina, medicar o paciente, né, promover a privacidade, mudando de posição, né, avaliar se tem algum dobra ou algum gromo na sonda. Paciente com sonda, a gente tem que observar os grumos. O que são grumos? O acúmulo que, às vezes, na eliminação da urina, vem e vai acumulando e vai obstruindo a sonda. Então, muitas vezes, o paciente não está urinando na sonda porque está obstruído. E aí ele vai aumentando o bexigoma dele. Em casos, claro, de paciente com sonda vesical de demora. Complicações gastrointestinais, que envolvem o sistema gástrico. O que pode ocorrer? Náuseas e vômitos, né? Paciente que teve o efeito, né? Efeito colateral do anestésico pode ocasionar náuseas, né? E vômitos, que é a êmese, vômito. Então, é preciso entender estes conceitos. O que tem que ser feito? Se for preciso, né? Com náuseas, vômitos, né? Realizar, né? Se o paciente tiver com sonda nasogástrica, abrir a sonda para esvaziar a cavidade gástrica. Se o paciente não está com sonda, utilizar medicamentos que vão melhorar, né, este peristaltismo, a motilidade gástrica, né? Medicamentos que vão deixar a motilidade, o movimento gástrico menor. Sede. É muito comum esse paciente, né, sentir sede. Por quê? Quando tem uma exposição da cavidade interna, ou quando se perde sangue, há uma inibição do hormônio, né, da atropina, né? Então, vai ocorrer o quê? Muitas vezes uma sudorese e uma hipertemia. E pode ocasionar, né, aquela sede. E aí tem que realizar o quê, né, gente? Observar os sinais de desidratação do paciente, né, o turgor da pele, né, observar a PA, a diminuição da diurese, manter hidratação por via oral. E nos clientes que não podem
hidratar por via oral, umidificar, né? Porque tem pacientes que não podem, não tem sistema gástrico, ou ali não tem indicação para ingerir líquido. E a gente vai umidificar os lábios, né? A boca, realizar a higiene oral e manter hidratação endovenosa. Por quê? A atropina, né? A ação inibidora da atropina, ela vai percebe que está perdendo sangue, ela vai agir para inibir, para contrair, para proteger. Só que essa contração, muitas vezes, vai gerar o quê? Sede excessiva. Constipação intestinal é outra complicação que pode ocorrer pós-operatório, muito comum, quando o peristaltismo diminui pelo efeito colateral do anestésico, pode ocasionar retenção, né, das fezes, com dor ou não, o desconforto abdominal, a flatulência, que é o pum, né? A flatulência é o pum. O que tem que ser feito? Movimentar no leito. Quanto mais o paciente, se não tiver restrição, né, gente? Claro. Quanto mais movimento o paciente tiver no leito, melhor vai ser os movimentos peristálticos desse paciente. Aplicação de calor na região abdominal, promover essa privacidade. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Complicações vasculares. Pode ter hemorragia primária, relacionada com o processo cirúrgico, intermediária, 12 horas após a cirurgia, secundária, 12 a 24 horas após a cirurgia, interna, sangramento interno, externa, quando a gente consegue visualizar. E aí tem essas manifestações que podem ocorrer, taquicardia, taquipneia, né? Acrocianose, que são anestesianose com sudorese frias, hipotensão e choque. Então, a gente vai avaliar os sinais vitais, posicionar o paciente de forma confortável, né? Realizar a cateterismo vesical, se for preciso. E aí, nós estamos quase finalizando essa parte. Pode ocorrer também complicação com uma infecção na ferida cirúrgica. O que pode ocorrer? Patologia, vocês viram esses dias, porque eu ministrei com a minha turma presencial e eu tenho certeza que o professor presencialmente ou online com vocês também, vocês viram sinais flogísticos. Quais são os sinais flogísticos que nós temos? Anotem aí para quem não lembra. Sinais flogísticos são sinais de inflamação, tá? Do edema, rubor, que é o vermelho, do edema, rubor, calor, tá? São os sinais flogísticos e a perda da função do local ali. Então, são sinais flogísticos. E aí pode ocorrer o quê? Além de sinais flogísticos, ter uma secreção purulenta. Pode se manifestar entre 36 e 48 horas, ou seja, essa infecção não vai ocorrer na RPA, é uma infecção em pós-operatório imediato e não nos imediato. O cliente deve ser orientado quanto aos cuidados durante o banho, né? Em pacientes que estão internados, realizar a troca somente no segundo dia, né? Em algumas rotinas tem, após o período operatório, porque a infecção pode ocorrer neste período. Aqui tem algumas imagens, olhem. Sinais flogísticos, olhem bem, ó. Olha o rubor, vermelhidão. Olha o edema. Com certeza está com dor. Com certeza a região está quente, com calor na região. E aqui a secreção purulenta. Ó, secreção purulenta, saindo da ferida operatória, do sítio cirúrgico, do local. Então, a infecção da ferida operatória é no local. Pode ocorrer? Pode. Então, são complicações que podem ocorrer. Deiscência. O que é a deiscência? Outra complicação. É a abertura total ou parcial da incisão cirúrgica. Teve a cirurgia. E aí pode ocorrer uma deiscência. Essa cirurgia abrir. O que tem que ser feito? Uma lavagem, irrigar o local com soro fisiológico. Trocar o curativo, né? Desse procedimento, dessa incisão. Se tiver tendo saída de secreção, né, purulenta ou sanguinolenta, deve ser fechado esse curativo. E aí nós temos aqui umas modelos, né, deiscência, olha aqui, ó.
Aqui teve a cirurgia, tá com um ponto ainda. Então, observa pela característica da cirurgia. É uma cirurgia, é um pós-operatório tardio, ok? Pós-operatório aqui. Ou pode ser também um pós-operatório mediato, se o paciente estiver internado ainda, um pós-operatório mediato. E aqui a deiscência, ó, a abertura. As bordas da incisão, elas vão, ó, se afastando. E não vai ter a cicatrização correta aqui. Então, a deiscência de sutura, a abertura da sutura. Existe o choque, uma outra complicação que pode ocorrer. Esse choque vocês vão estudar, alguns estudaram, outros vão estudar em suporte básico de vida. Mas nós temos choque hipovolêmico, choque séptico, choque cardiogênico, choque neurogênico. O choque hipovolêmico está com a perda de volume, né, com hemorragia. O choque séptico, relacionado à infecção. Choque cardiogênico, insuficiência cardíaca. Choque neurogênico, alterações neurológicas. O que manifesta geralmente? Queda da pressão arterial, hipoperfusão tecidual, observa o tecido, né? Se tem hipoperfusão periférica, com certeza tem uma hipoperfusão tecidual. Tem uma hipóxia, há uma baixa bem característica do nível de oxigênio. Tem uma oligúria, que é quando a urina está pouco. Taquicardia, pulso filiforme, você vai ver o pulso, ó, tá bem fininho. O que nós temos que fazer? Cada choque tem uma ação, mas no geral, decúbito dorsal ao nível da cabeça, permeabilidade das vias aéreas, avaliar a dinâmica respiratória. Como que está a respiração? Está rápida, está lenta? Está com dificuldade? Como é que está? Qual o tempo de respiração dele? Temos que avaliar. Balanço hídrico, entrada e saída de fluidos, né? Entrada de soro, de bolsa com hemácias, né? Bolsa com sangue, ou eliminação, eu tenho que relatar. Monitorar os sinais vitais, manter o paciente aquecido. E aí, dá tempo ainda, nós temos ainda 20 minutinhos, eu vou entrar com vocês nas terminologias cirúrgicas, que é a parte que vocês vão fazer em casa, na casa de vocês, com todo o carinho de vocês, né? Vocês vão estar estudando, né? Se capacitando ainda mais, todos os dias. E aí nós temos as terminologias cirúrgicas. Qual o objetivo, né? Da gente falar das terminologias cirúrgicas. Por que falar das terminologias cirúrgicas? Alguém imagina por quê? Fornecer a definição do termo cirúrgico, descrever os tipos de cirurgia e facilitar o preparo do material. Como assim? Lembra que eu falei na primeira aula? Nós somos aqui um exemplo clássico disso. Nós estamos aqui, eu sou do Tocantins. Estou hoje diminuiu a quantidade de alunos hoje, o povo sumiu, não estão gostando da aula não, será? Deu só 630 alunos no Brasil aqui da Unip. Cada um, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, tem gente na região Norte, aqui onde eu estou, região Centro-Oeste, né? Região, todo o Brasil. De todo o Brasil a gente tem alunos aqui presentes. Já pensou se todos nós estivéssemos numa sala de cirurgia, um exemplo, claro. E aí, cada um falasse o nome de uma cirurgia pelo que você conhece, pelo seu conhecimento. Já pensou a confusão que ia ser, gente? Né? Gente, seria difícil demais entender, seria muito complicado. Por isso que existem os termos técnicos. Cada região tem o seu linguajar, né? Tem as suas expressões, tem os seus costumes. Para isso existem os termos técnicos, para padronizar. E aí, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ver os termos técnicos. E aí nós formamos os termos da seguinte forma. Aula de português, vamos lá, quem não gosta vai ter que rever agora.
Prefixo e sufixo, lembra? Você vai pensar, meu Deus, a professora falava que eu ia usar isso um dia na vida. Cá você está aqui usando. A terminologia cirúrgica ela é formada pelo prefixo, que é raiz, ela não muda. E pelo sufixo. O prefixo, a raiz, vai designar a parte do corpo relacionada com a cirurgia. O sufixo é o ato cirúrgico. Ou seja, quando eu falo tráqueo, eu estou me relacionando à traqueia. Então, o prefixo, a raiz, ela vai ser a parte do corpo relacionada com a cirurgia. O sufixo, o que indica o ato cirúrgico. Vamos lá. Nós temos prefixos das terminologias, né? Os prefixos. Adeno está relativo à glândula. Bléfaro, pálpebra. Então, quando eu falo adeno, glândula. Tirem print do material, mas quem não quiser tirar print, esse material já está disponível no link que eu mandei, tá bom? Quem não tem um link ainda, mande um direct no Instagram ou no e-mail também, tá? No Instagram acaba sendo mais rápido e no e-mail só no final de semana. E eu demorei essa semana, eu respondi hoje os e-mails. Bléfaro, pálpebra, cisto, bexiga, cole, vesícula, colo, cólon, êntero, intestino delgado, gastro, estômago, ístero, útero, nefro, rim, oftalmo, olho. Estes prefixos para terminologia servem tanto para a terminologia cirúrgica, quanto também para a terminologia que está direcionada à profissão, né? A especialização, perdão. A especialização, a exames. Bom? Então, vamos continuar. Óforo, ovário, órquio, testículo, ósteo, osso, oto, ouvido, proto, reto, rino, nariz, salpingo, relativo à trompa, tráqueo, traqueia. Então, esses são os prefixos mais utilizados. É regra? Não, tem exceções, mas esses são os mais utilizados. E agora, os sufixos das terminologias. Quando o sufixo termina com ectomia, eu estou falando de remoção parcial ou total. Ectomia. Quando eu falo de pexia, fixação de um órgão. Plastia, alteração da forma e ou função. Rafia, sutura. Escopia, né? Escopia, visualização do interior do corpo. Tomia ou estomia, né? Abertura de um órgão ou de uma boca, de uma nova boca, ok? E aí temos aqui alguns exemplos. Principais cirurgias que têm o sufixo ectomia, ou seja, cirurgias que vão remover parte do órgão ou o órgão todo. Apendicectomia, remoção do apêndice. Cistectomia, remoção da bexiga. Colecistectomia, remoção da vesícula biliar. Colectomia, remoção do cólon. Embolectomia, remoção de um êmbolo. Esofagectomia, remoção do esôfago. Esplectomia, remoção do baço. Fistulectomia, remoção de uma fístula. Gastrectomia, remoção do estômago. Hemorroidectomia, remoção de hemorroidas. Hepatectomia, remoção parcial do fígado. Então, aqui tem alguns exemplos de ectomia. Histerectomia, remoção do útero. Lombectomia, remoção do lobo de um órgão. Mastectomia, remoção de mama. Miomectomia, remoção do mioma. Oforectomia, remoção do ovário. Pancreatectomia, remoção do pâncreas. Pneumectomia, remoção do pulmão. Prostatectomia, remoção de próstata.
Retossigmoidectomia, remoção do reto sigmoide. Salpingectomia, remoção de trompas. Simpatectomia, remoção de segmentos relacionados, né, ao sistema nervoso simpático. Tireoidectomia, remoção da tireoide. E aqui algumas cirurgias com sufixo pexia. Cistopexia, fixação da bexiga. Nefropexia, fixação do rim. E aí eu não vou ler todos, não, então muito cansativo para vocês também. Aí vocês vão lendo no material que está com vocês já. E quem não tem ainda, eu vou mandar, tá bom? Principais cirurgias com sufixo plastia. Mamoplastia, né? É uma cirurgia plástica, né? Para alteração da forma da mama. Queiloplastia, né? Dos lábios. Rinoplastia, do nariz. E aí tem outros também. Rafia, que é sutura. Quando eu falo de uma blefarorrafia, sutura da pálpebra, né? Uma tenorrafia, sutura do tendão. Escopia, quando eu falo de visualização. Broncoscopia, visualização do brônquios. Endoscopia, visualização de órgãos internos. Laringoscopia, visualização, né, da laringe. Laparoscopia, visualização da cavidade abdominal. E a tomia ou estomia é para abertura, né? Cistostomia, abertura da bexiga. Duodenoctomia, tomia, não ectomia, perdão. Duodenotomia, né? Abertura do duodeno. E aí temos outras, né? Que são para abertura. E aí tem regras que não se encaixam nesta regras citadas, né? Tem termos. E aí tem amputação, que é remoção de um membro de uma parte do corpo. Anastomose, que é conexão, estrutura de dois órgãos ou vaso. Artrodese, fixação cirúrgica. Biópsia, remoção de um tecido vivo. Cauterização, destruição de um tecido através de um calor, né? Ou um agente cáustico. Cistocele, queda da bexiga. Curetagem uterina, raspagem, remoção do útero. Deiscência, eu falei. Dissecação, né? É um corte ou retalhamento. Enxerto, transplante de órgão ou tecidos. Episiotomia, uma incisão perineal. Evisceração, quando a víscera sai da cavidade. Fístula, né? É uma comunicação, um orifício que comunica de uma parte de um órgão com a cavidade oca. E aí existem inúmeras regras, né? Paracentese, a punção cirúrgica para retirar um líquido. Taracocentese, punção cirúrgica da cavidade torácica. Vasectomia, corte de um segmento do canal deferente. E aí, pessoal, são inúmeras cirurgias que nós conhecemos. E nós temos, né? Que a gente tem o termo e a gente precisa ter essa consciência, né? De que se a gente não estudar, não buscar, a gente não vai aprender. Né? A gente não vai conhecer termos técnicos, né? A terminologia dos tipos de cirurgias. Eita, se eu voltar aqui para a tela, que não estou voltando. Espera aí, deixa eu ver vocês. Fiquei muito tempo sem aparecer aqui. Espera aí. Só um minutinho, gente. Eu tô tentando voltar aqui. Ah, voltou. Pronto. Então, quem não tem meu e-mail ainda, este é meu e-mail. Pode solicitar pelo e-mail ou mande uma mensagem no Instagram, tá? E aí, eu vou mandar para vocês lá no link, no mesmo link que eu estou encaminhando. Aquele link serve para tudo, pessoal, tá bom? É o link que serve para tudo, tá? Naquele link tem todas as matérias, os materiais da minha matéria. Então, todas as minhas aulas vão naquele link. Eu vou colocar lá um questionário para vocês responderem e ir treinando. Tem que enviar para mim? Não tem que enviar para a professora Natália. Eu não preciso receber.
é um estudo dirigido. O meu papel aqui com vocês na aula ao vivo não é avaliar vocês, é passar conhecimento. É uma forma mais de vocês estarem tendo conhecimento, ok? Meu papel é direcionar, auxiliar. Então, eu estou auxiliando vocês. Eu tenho também falado nas minhas aulas presenciais, quero compartilhar com vocês, para quem tiver interesse. Quem tiver interesse, tá? Para vocês fazerem, construírem da minha matéria do centro cirúrgico, mapa mental. Construa um mapa mental. Quem tem dificuldade, né, de construir um mapa mental, busque na internet modelos, né? Construa um mapa mental. Se vocês construírem, vão construindo, vão postando para eu ver também, tá? Postem, me marquem para eu ver vocês construindo. É tão bom o professor ver que o aluno está aprendendo, né? Tá fazendo aquilo que tem proposto, né? Que a gente tem proposto em sala, mesmo sendo uma aula ao vivo e eu não tendo essa avaliação com vocês. Então, eu vou estar postando no link que eu mandei, tá? Para vocês, este questionário também, e aí vocês vão estar tendo este contato, ok? Então, dúvidas podem mandar e-mail, tá bom? Se quiserem um link, alguma coisa também. Mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? É sempre maravilhoso a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, né? Um pouco do que a gente aprendeu aprende, na verdade, né? Nesta área acadêmica da enfermagem. A gente precisa compartilhar, difundir conhecimento, não reter conhecimento, e sim difundir. Então, muito obrigada pela participação de vocês até aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho que vocês têm tido, mandando mensagem, e-mail. Fico muito feliz de poder ajudar e poder passar um pouquinho do conhecimento, né? Passar um pouco daquilo que a gente sabe, né? Passar um pouco, não, o máximo do que a gente sabe, né? Um pouco, a gente passa o máximo. Nós, professores, nos damos o máximo para que o aluno possa aprender e suprir as suas dúvidas, tá bom? Então, uma boa noite, fiquem com Deus, até mais. Vou confirmar certinho se semana que vem é feriado, né? Não sei como está o calendário, mas se não tiver semana que vem aula, no próximo a gente vai ter, mas espero vocês até a nossa próxima aula, tá bom? Então, eu vou postar mais uma vez o questionário no link, tá, gente? Eu não vou enviar os questionários por e-mail, porque senão eu não consigo, né? Vou enviar no link, você acessa o link e pega o questionário lá dentro. Tá bom? Então, obrigada. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais.